glória a Deus. De ministrar a palavra do Senhor. Eu quero ali, João capítulo de número 3. Quem encontrou diz amém. Amém. Aleluia. Vou voltar aqui um pouquinho. O título da mensagem hoje, irmãos, nós vamos ministrar. Está funcionando, doutora? Não está funcionando? Se você puder mudar aí para mim. Hã? Ah, é mesmo? Oh, meu Deus, está vendo? Oh, glória a Deus. Perdão. Vendo? João capítulo 3, quem encontrou diz amém? Amém. A partir do verso 22. Verso de número 22. Diz assim: depois disto, foi Jesus com seus discípulos para a terra da Judeia. Ali permaneceu com eles e batizava. Ora, João estava também batizando em Enom, perto de Salim, porque havia ali muitas águas, e para lá concorria o povo e era batizado, pois João ainda não tinha sido encarcerado. Ora, entre os discípulos de João e um judeu suscitou-se uma contenda com respeito à purificação, e foram ter com João e lhe disseram: mestre, aquele que estava contigo além do Jordão, do qual tens dado testemunho, está batizando, e todos lhe saem ao encontro. Respondeu João: o homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dada. Vós mesmos sois testemunhas de que vos disse: eu não sou o Cristo, mas fui enviado como seu precursor. O que tem a noiva é o noivo. O amigo do noivo, que está presente e o ouve muito, se regozija por causa da voz do noivo, pois esta alegria já se cumpriu em mim. Convém que ele cresça e que eu diminua. Amém. Amém? Diga comigo: convém que ele cresça e eu diminua. O título da nossa mensagem, irmãos, dessa noite é menos de mim e mais de Deus. Glória a Deus. Deus seja fiel. Fala para a pessoa que está Deus falando seja assim: louvado. menos de mim e de você e mais de Deus. Amém. Meus irmãos, essa mensagem, esse texto que fala de João Batista, para a gente poder entender em que contexto que isso aconteceu e por que ele disse isso, a gente precisa voltar um pouquinho. E nesses primeiros minutos eu peço que você tenha um pouquinho de paciência para a gente poder entender o contexto na qual isso foi dito. Eu vou ler alguns versículos até a gente chegar propriamente no que a gente acabou de ler, para te explicar, para introduzir você na história daquilo que nós vamos aprender nessa noite. Amém? Amém. Vamos orar mais uma vez? Feche seus olhos. Pai, muito obrigado, porque essa é a Tua palavra. Mais uma vez, Senhor, estamos aqui com a Bíblia aberta, esperando que o Senhor venha ministrar os nossos corações. Abençoe esse momento, meu Deus, e tire toda e qualquer distração. Que nós possamos, meu Deus, não somente entender, mas que a gente possa colocar em prática tudo aquilo que for dito aqui. Que o Senhor, Pai, em nome de Jesus, tenha livre acesso. Que o Espírito Santo do Senhor encontre, meu Deus, o coração de cada pessoa aqui nessa noite. Em nome de Jesus, amém. Antes da gente começar, irmãos, o pastor Ricardo não está aqui nessa noite. Ele pediu para dar um beijo em vocês, mas ele está num casamento. Ele foi celebrar um casamento e por isso ele não está aqui. Mas Amém. ele pediu para falar que ama muito vocês. Amém. Amém? Então vamos lá, irmãos. Esse texto que nós acabamos de ler, que fala de João Batista como um precursor de Jesus, o contexto que ele falou isso, para a gente chegar até lá, João primeiro, ele era filho de Zacarias e Isabel. O nascimento dele se deu num sonho de Zacarias. Zacarias tinha um sonho de ter um filho, mas a sua esposa Isabel era estéril, ela não podia ter filhos. E Zacarias, irmãos, ele
ele começa a orar a Deus e pedir a Deus que aquele sonho se realizasse, dele ter um filho. E Deus envia um anjo e fala que a esposa dele, que era estéril, ia conceber e dar à luz. Isso está no capítulo 1 do livro de Lucas. E ali, irmãos, quando Zacarias recebe aquela mensagem que ele seria pai, que a esposa dele ia engravidar, ele duvidou. E aí, eu queria chamar você a pensar comigo algo. Como que uma pessoa pede algo para Deus e duvida daquilo que ela está pedindo? Porque ele estava nesse contexto, ele queria um filho, ele queria realizar esse sonho, mas quando ele recebeu a mensagem que ele teria o sonho realizado, ele duvidou. E por causa dessa dúvida que ele teve, quando Isabel engravida, ele recebe um castigo. Um castiguinho. Você vai ficar mudo até a criança nascer. Você não vai falar, para você ver que eu sou Deus. E aí, irmãos, o interessante que Isabel engravida e é basicamente no mesmo tempo de Maria. E é interessante que quando o anjo Gabriel que apareceu e anunciou a vinda de João, ele também aparece anunciando a vinda de Jesus. E quando Isabel concebe, Maria também está grávida. E Maria, quando vai ao encontro de Isabel, presta atenção nisso, que é interessantíssimo. Quando Maria vai ao encontro de Isabel, ela não chega a entrar na casa, mas ela sauda a Isabel de fora. E aí a criança mexe no ventre de Isabel. E aí Isabel fala: bendita és tu. Tu é bem-aventurada, porque está carregando o meu Salvador. Eita, glória a Deus. E ali já começa aquele encontro dos dois ali no ventre. A criança mexe, Isabel se alegra, e aí, um pouco mais à frente, no verso 24 do capítulo 1, fala assim: passados esses dias, Isabel, sua mulher, concebeu e ocultou-se por 5 meses, dizendo. Isso retrata a felicidade que Isabel estava sentindo no momento. O verso 25 fala: assim me fez o Senhor, contemplando-me para anular o meu opróbrio. Por quê? Opróbrio significa vergonha. E ela era uma mulher que tinha vergonha por não ter tido filho. E aí o Senhor dá essa graça para ela. E aí no verso 36, olha, o que fala? E Isabel, tua parenta, ela era prima de Maria, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo este já o 6º mês para aquela que se dizia ser estéril. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Aleluia! Fala com a pessoa que está do seu lado assim: não há impossível para Deus. E aí no verso 39 fala assim: naqueles dias, dispondo-se Maria, foi apressadamente à região montanhosa. Olha o que eu disse agora há pouco. A uma cidade de Judá. Entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Ouvindo essa saudação de Maria, a criança lhe estremeceu no ventre. Então Isabel ficou possuída de quem, gente? Espírito Santo. Ela ficou tomada do Espírito Santo. E exclamou em alta voz: bendita és tu entre as mulheres, e bendito o fruto do teu ventre. E de onde me provém que venha visitar a mãe do meu Senhor? E aí João Batista nasce, olha só. A Isabel cumpriu-se o tempo de dar à luz e teve um filho. Ouviram os seus vizinhos e parentes que o Senhor usara de grande misericórdia para com ela, e participaram do seu regozijo. Meu irmão, presta atenção nisso aqui. Olha o que eu acabei de ler. Ouviram os seus vizinhos e parentes que o Senhor usara de misericórdia. Esses próprios aqui deviam estar zombando dela. Esses próprios aqui deviam estar rindo dela. Lá não tem filho, é estéril, é seca. Tiveram que participar do regozijo dela, da alegria dela. O que eu quero dizer com isso? Talvez as pessoas riem de você, zombam dos seus sonhos, acham que você não vai conseguir, mas elas esqueceram que aquele que promete é fiel para cumprir. Oh, glória a Deus! E o texto continua, o verso 59 fala: sucedeu que no 8º dia foi circuncidar um menino, e queriam dar-lhe o nome de seu pai Zacarias. Eles queriam dar o nome do menino de quem? Zacarias.
Porque naquela época era costume das famílias colocar o nome do menino com o mesmo nome do pai. Só que, se você continuar a leitura, olha o que Isabel fala. De modo nenhum, respondeu sua mãe. Pelo contrário, ele deve ser chamado João. Fala comigo assim, essa mulher. Não vou completar a frase não, você já entendeu. Como que diz os baianos? Porreta. Olha o verso 61. Disseram-lhe: ninguém há na tua parentela que tenha esse nome. Eles questionaram ela. Ô Isabel, mas por que João? Não tem ninguém na nossa família com esse nome. E perguntaram para quem? Para Zacarias. E aí no verso 62, olha que interessante. E perguntaram por acenos. Porque ele estava o quê? Isso, vocês estão junto comigo, hein? Glória a Deus. Perguntaram por acenos ao pai do menino que nome queria que lhe desse. Então, pedindo ele uma tabuinha, diga comigo, uma tabuinha. Ele escreveu: João é o seu nome, e todos te admiraram. Imediatamente a boca se lhe abriu. Eita Deus fiel. Imediatamente a boca dele se abriu. Sabe por quê? Porque a promessa se cumpriu. Até aqui está ok? Agora abra sua Bíblia em Lucas capítulo 2. O menino nasce. Desculpa, Lucas 3, tá, irmãos? O menino nasce. E o menino, irmãos, ele era aquele homem assim, ele era rude. Ele era até grosso às vezes. Mas ele nasceu com um propósito. E o propósito dele era o quê? Abrir o caminho para o Salvador. E aqui no capítulo de número 3 do livro de Lucas, presta atenção nessa leitura, que é interessante para aquilo que nós vamos aprender nessa noite. Olha o que fala a partir do verso 1. Fala assim, olha só, no verso 1. No 15º ano do reinado de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, Herodes tetrarca da Galileia, seu irmão Filipe, eu vou lendo e vou te explicando, tá? Irmão Filipe, tetrarca da região de Itureia e Traconites e Lisânia, tetrarca de Abilene, sendo sumos sacerdotes Anás e Caifás, veio a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, no deserto. Olha para cá rapidinho. Eu li 7 nomes aqui. Esses 7 nomes que eu li aqui, 5 eram da base política da época e 2 eram da base espiritual da época. Esses 5 aqui que eu li, os primeiros, que eram da base política, por que Lucas teve o cuidado de escrever o nome de cada um deles aqui? Porque naquela época já havia corrupção. Eita Deus. Naquela época já havia conchados. Naquela época já havia aqueles negócios de troca. Eu faço isso para você, você faz isso para mim. E se você prestar atenção aqui na leitura, deixa eu voltar um pouquinho para você entender. Esse Herodes, que aqui fala aqui, ó, tetrarca da Galileia e seu irmão Filipe. Esse Herodes, irmãos, ele simplesmente se engraçou com a mulher do irmão do Filipe. Ele tomou a mulher para ele, porque a mulher era bela. Então a família já era uma bagunça. E a política naquela época já era uma bagunça. E aí Lucas tem o cuidado de escrever tudo isso aqui, por quê? Porque João, ele veio para abrir o caminho para o Salvador, mas ele também veio para falar com o povo: arrependam-se, arrependam-se. E ele veio para desmascarar todo aquele misticismo que tinha, todo aquele povo que fingia que adorava a Deus. Você conhece gente que finge que adora a Deus aí? Levanta a mão lá. E aí ele chega para denunciar o pecado, para denunciar as coisas erradas que aconteciam. E aí continua na leitura, no verso 3 fala assim: ele percorreu toda a circunvizinhança do Jordão, pregando o batismo de quê? Arrependimento para a remissão de pecados, conforme está escrito no livro das palavras do profeta Isaías: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Todo vale será aterrado e nivelados todos os montes e outeiros. Os caminhos tortuosos serão retificados e escabrosos
aplanados, e toda a carne verá a salvação de Deus. Não está falando algumas, está falando toda. Toda a carne verá a salvação de Deus. Dizia ele, pois, às multidões que saíam para serem batizadas: raça de víboras. Irmãos, o João, se vivesse nos dias hoje nossos, ele não ia ter agenda para pregar. Não ia. Você imagina só o João chegando aqui, vocês aqui, todo mundo lindo aqui, ó. Só gente bonita, cheio de Deus aqui. Só servo de Deus aqui. E aí ele chega e fala assim: abra sua Bíblia no capítulo 3 de Lucas, raça de víboras. Raça de víboras, abra em Lucas capítulo 3. Vocês iam falar o quê, gente? Fala a verdade. Sabe por que eu estou falando isso aqui? Eu quero dar uma ênfase nisso. Porque hoje em dia tem uns pregadores aí, que o negócio dele é só levantar o seu ego. Você é o lindinho de Jesus. Você é uma princesa de Jesus. Você é o príncipe de Jesus. Você é o... Sabe como é que é? Você é o centro de Jesus. Esses dias eu vi um doido, que para mim é doido. Para mim, eu não vou falar o nome não por ética. Mas ele falou que nós somos igual a Jesus. Igual! Pergunta para a pessoa que está dizendo assim: você é igual a Jesus? Você é igual a Jesus. Então, para começar, se você falou que é, nós vamos acabar o culto aqui e vamos dar você 40 menos uma chibatada. E vamos pôr a cruz nas suas costas para você subir o Gólgota. Com que base bíblica um camarada desse fala isso? Então, irmão, você pensa bem, se João vivesse hoje, ele não ia ter lugar para pregar, porque as pessoas não querem ouvir verdades. É verdade. Eu falar que você é lindo de Jesus, você é um príncipe de Jesus, mas eu falar assim: você é um pobre miserável, segue nu, pecador, arrependa-se, não se vai para o inferno. Você vai falar assim: você é doido. Mas é a palavra. Aleluia. E aí, continuando a leitura, olha só, ele fala: raça de víboras, quem os induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai Abraão. Deixa eu explicar isso aqui. Tem gente que se esconde atrás do pai. Entendeu? Tem gente que se esconde atrás do pastor. Tem gente que se esconde atrás da placa da igreja. O que eu quero dizer com isso? Tem gente que se esconde, irmãos. Eu estou vindo para a igreja. Eu gosto do culto. Eu gosto das palavras. Eu gosto do louvor. Mas eu não quero compromisso, não. Eu só quero ficar no ambiente. Ele se esconde atrás da placa. Ele se esconde atrás da Bíblia. E aqui, olha só, temos por pai Abraão. É fácil eu falar: eu, meu pai é Abraão. Mas e você? E sua vida com Cristo? O meu pai é pastor. Não, e você? E aí, continuando a leitura: porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Se aquele povo não se arrependesse, as pedras iam clamar. E aí aqui, verso 9: e também já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produzir bom fruto, é cortada e lançada no fogo. Então as multidões o interrogavam, dizendo: que havemos, pois, de fazer? Respondeu-lhes João: quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem, e quem tiver comida, faça o mesmo. Foram também publicanos para serem batizados e perguntaram: mestre, que havemos de fazer? Respondeu-lhes: não cobreis mais do que estipulado, porque naquela época eles extorquiam o povo. Eles cobravam mais do que realmente valia algum bem material. Verso 14: também soldados lhes perguntaram: e nós, que faremos? E ele lhes disse: a ninguém maltrateis, não deis denúncia falsa, e contentai-vos com o vosso soldo. Irmãos, parece que nós estamos falando dos dias de hoje. Parece que nós estamos falando de hoje. E aí, continuando a leitura, o verso 15: estando o povo na expectativa e discorrendo todos no seu íntimo a respeito de João, se não seria ele, porventura, o próprio Cristo, disse João a todos: eu, na verdade, vos batizo com água, mas vem o que é mais poderoso do que eu,
do qual não sou digno de desatar-lhes as correias das sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Glória a Deus. Deus seja louvado. Humildade. Eu não sou digno não, gente. Para de me adorar. Para de falar, bem dizer, não. Eu não sou digno de desatar a sandália dele. Verso 17. A sua pá ele tem na mão, para limpar completamente a sua eira e recolher o trigo no seu celeiro. Porém, queimará a palha em fogo inextinguível. Nossa, falei a palavra sem gaguejar. Inextinguível. Oh, de novo, inextinguível. Meu Deus. 3 vezes. Inextinguível. Ó, fiquei treinando essa palavra. Verso 18. Assim, pois, com muitas outras exortações, anunciava o evangelho ao povo. Com muitas o quê, gente? Não, me ajuda aí. Com muitas o quê? Isso. Exortações. Aí aqui, olha só. Mas Herodes, o tetrarca, sendo repreendido por ele, porque ele denunciou Herodes. Você, Herodes, toma vergonha na sua cara. Para de dar de cima da sua cunhada. O João. Toma vergonha na sua cara. Vai tomar a mulher do seu irmão Filipe. E aí ele fala aqui, ó. Herodes, o tetrarca, sendo repreendido por ele por causa de quem? Herodias, mulher de seu irmão. Aí. E por todas as maldades que o mesmo Herodes havia feito, acrescentou-as ainda sobre todas, e a de lançar João no cárcere. E aí ele pegou, porque ele foi repreendido, porque tem gente que é assim, quando é repreendido fica tipo, né? Quer briga, ele vai e manda prender João. Esse João está me causando problema. Vamos prender ele, porque a gente prendendo ele, a gente acaba com o problema. Então, a vida de João era essa. Ele veio preparar o caminho para o Salvador, mas ele pregava, irmãos, não era coisinha para massagear o ego, não. Para dar tapinha nas costas, não. Era arrependimento. Ele falava assim, arrependam-se. Arrependam-se. E hoje, muito pouco a gente vê nas igrejas hoje, palavra, arrependam-se. Arrependam-se. A gente só vê, você vai ter, você vai ganhar, traga uma oferta de não sei quanto, você vai fazer, você é isso. Ei, e o arrependimento? Aleluia. Aonde que vai? Louvado seja Deus. E aonde que vai o arrependimento? Eita, Deus fiel. Esses dias eu vi um líder aí, não vou falar o nome não, né, porque... Mas ele usa um chapéu. Irmãos, eu vi esse homem chorando. Que eu gosto de ver você chorar também. Mas chorando. Você que ama essa obra, você vai fazer um sacrifício. O que é um sacrifício para tudo aquilo que Deus já fez para você? Então você vai trazer no altar uma oferta, ó, de 1.000. 1.000. Engraçado que esses pastores não lêem Bíblia. Porque em 2 Coríntios capítulo 9, fala assim, todos devem dar segundo o proposto no seu coração. Verdade. Oh, glória a alguém Deus. propõe no seu coração algo que Deus não propôs. Verdade. Glória a Deus. Eu fico impressionado com os negócios desses. E aí vai chegando em algumas épocas do ano, toalhinha santa. Essa aqui não é não, viu, irmãos? É minha. É toalhinha santa. É tijolinho do não sei o quê. É caneta para você passar no vestibular. Vai estudar, irmão. E aí, se você, meu irmão, que está aqui me ouvindo, em nome de Jesus, se você que está aqui na internet me ouvindo, se você pegar uma dessa caneta e não estudar, você vai Toma bomba. tomar bomba. Toma bomba. Tem gente que cai nessas furadas ainda. Quem está entendendo diz amém. Amém. E João, irmãos, ele vinha pegar arrependimento, arrependa-se. Ele falava a verdade, doa quem doer. Você sabe por que tem muitos pastores, por que tem muitos líderes que não vão em determinadas igrejas para pregar? Porque se ele chegar lá para pregar, metade da igreja vai embora. É verdade. E aí depois ele tem que se acertar com o líder de lá. E aí, as pessoas gostam de viver enganadas.
As pessoas não gostam de ouvir verdades, não gostam de ler a Bíblia, e aí vivem no erro. E depois, quando não acontece, quer cobrar de Deus. Fala com a pessoa que está do seu lado: Deus não tem nada a ver com o seu desinteresse em aprender. Então João, ele veio nesse contexto, anunciar o Salvador. Ele veio como precursor. Hoje eu e você, nós somos precursores do Senhor. Como? Quando você prega para alguém no seu trabalho, você está abrindo um caminho para o Salvador chegar. Quando você prega para alguém no ônibus, você está abrindo o caminho para que ele chegue. Então você e eu, hoje, nós somos precursores. Quando você anuncia Jesus para alguém, você está abrindo o caminho para que ele chegue. Glória a Deus. Então o nosso propósito, a nossa vida tem que ser abrir o caminho para que Jesus chegue. E o propósito de João, que João nasceu para isso, irmãos. João nasceu para abrir o caminho para o Salvador. E agora nós vamos aqui aprender um pouco no texto que nós lemos no início, verso por verso. E aí eu quero que você acompanhe comigo. O primeiro versículo, lá em João 3:22 diz: depois disto, foi Jesus com seus discípulos para a terra da Judéia. Ali permaneceu com eles e batizava. Presta atenção, Jesus estava ali com os discípulos, e a impressão que dava lendo esse texto é que Jesus estava também fazendo o quê? Batizando. Mas se você andar um pouquinho na sua Bíblia e ir para o verso 4, se você quiser acompanhar na sua Bíblia, ó, abra lá, capítulo 4, uma folhinha para frente. Olha o que diz no capítulo 4, verso 1. Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não Batizado. Não, gente, me ajuda aí. Não batizado. Se bem que Jesus mesmo não Batizado. E sim quem? Jesus mesmo não estava batizando. Quem estava batizando era quem? Os discípulos. Aí no verso 3: deixou a Judéia, retirando-se outra vez para Galileia, e era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Grava isso aí. Era necessário que ele atravessasse e chegasse até a província de Samaria. Então, a conversa se espalhou de que Jesus estava batizando mais que João. As pessoas começaram a falar e começaram a colocar em disputa João e Jesus. Gente, olhem para mim. Pessoa fofoqueira é feio, não é? Sim ou não? Sim. Agora, crente fofoqueiro, sangue de Jesus. Começaram as conversinhas. Eles queriam minar o que estava acontecendo, porque o reino estava sendo expandido. Não era só um que estava anunciando, não, já eram dois, e com autoridade. E aí eles começaram: o Jesus está batizando mais que João. Mais para frente nós vamos ver. Só que Jesus estava dando autoridade para os discípulos dele batizar. E aí no verso 23, olha lá. Está ruim para ler, né, irmãos? Mas glória a Deus. E aí no verso 23, olha lá o que fala. Ora, João estava também batizando em Enom, perto de Salim, porque havia ali muitas águas, e para lá concorria o povo e era batizado, pois João ainda não tinha sido o quê? Lembra de Lucas que nós lemos? Que o Herodes mandou prender ele? Então ele estava aproveitando o tempo dele livre, estava pregando. Aqui ele mostra para a gente aqui o quão a gente é preguiçoso. Porque ele sabia que ele estava com os dias contados, que o que ele estava fazendo ia causar consequência para ele, mas ele não perdia tempo, ele pregava. Agora a gente é uma preguiça, não é? Fala a verdade. Às vezes a gente quer pregar para alguém, aí você fala: não, depois eu prego. Eu podia falar para aquela pessoa, mas será que como é que ela vai me tratar? Você está vendo a pessoa morrendo do seu lado, precisando de uma palavra, é só você chegar e falar: Jesus te ama. Eita, e abrir Deus. um sorriso para você começar a pregar. Vai falando, papai. Eu não sei falar. Moisés também não sabia não, e liderou 2 milhões de pessoas. Eita, papai. E aí, irmãos, presta atenção.
Ele fala, o texto fala, pois João ainda não tinha sido o quê? Encarcerado. João continuava batizando. João estava nas províncias ali de Samaria. Jesus estava na Judéia. A palavra estava sendo pregada, as pessoas estavam sendo batizadas, as pessoas estavam se arrependendo. Glória a Deus. E aí, irmãos, presta atenção. João, como ele estava ali pregando para o povo, as pessoas vinham e ele falava a verdade, ele pregava a palavra, as pessoas iam até ele para ser batizadas. Aquilo foi se espalhando entre a província, sobre as cidades circunvizinhas ali, e as pessoas começaram a ver que o poder de Deus estava sobre ele. Mas as pessoas começaram a querer adorar João. E aí olha lá no verso 25, vamos para lá. Olha lá, no verso 25, ora, entre os discípulos de João e um judeu, os discípulos de João e um judeu, suscitou-se uma contenda com respeito à purificação. Purificação significa batismo. Houve uma disputa entre eles. Eles começaram, aqui os discípulos de João, não, o meu líder, o João, batiza mais que o seu aí. Vai aqui. E aí o judeu falava assim, não, você não sabe o tanto de gente que Jesus está batizando. Lá ele está fazendo um monte de milagre lá. Olha o que tem do inferno. Não, Jesus está batizando mais. Não. E aí vamos para o 26. Olha o 26. E aí no 26 fala, e foram ter com João e lhe disseram, os discípulos de João foram até João e falaram, mestre, aquele que estava contigo, além do Jordão, do qual tem estado testemunho, aquele que o Senhor está falando dele, aquele que o Senhor está pregando para abrir o caminho, que o Senhor fala que ele vai passar, ele está batizando e todos estão indo ao encontro dele. E aí eles estavam esperando que João fosse falar assim, é mesmo? Não, vamos lá parar esse movimento, vamos lá parar com isso. Eles estavam esperando uma resposta mais ou menos assim, que João ia falar assim, não, quem tem que sobressair aqui é eu. Irmãos, isso aqui me leva a uma coisa que acontece nas igrejas atuais, que é um querendo aparecer mais que o outro. É verdade. É um querendo aparecer mais que o outro, você entende? Quantos membros tem na sua igreja lá? Meu? Eu estou com 5.000. Caramba, eu estou com 5.002. Quantos que você está batizando lá? Eu batizei esse mês 30. Não, eu batizei 31. É um querendo ser melhor que o outro. É um querendo aparecer mais que o outro. Mas deixa eu te dizer uma coisa, no reino de Deus não há disputa. Eita, glória a Deus! No reino de Deus não pode haver disputa. Se não for para somar, se não for para o corpo crescer, não vale a pena brigar. Aí, irmãos, eles esperavam alguma coisa assim, só que João, irmãos, com toda a delicadeza dele, João fala assim, gente, estou falando aqui, tradução Jean Carlos da Silva, tá? Você entendeu? Gente, para com essa conversa aí, gente. Para, vocês estão pegando demais. Vocês estão atrapalhando eu aqui. Para. Não. Ô João, você não vai fazer nada. Olha o verso 27. Respondeu João: o homem não pode receber coisa alguma do céu se não lhe for dada. João está falando basicamente com eles assim, gente, eu recebi do céu isso que eu estou fazendo aqui, abrindo o caminho para Jesus. Isso que vocês estão falando aí, não me cabe, eu não recebi isso. Aleluia. Ele simplesmente, na humildade dele, falou assim, gente, eu não fui chamado para isso não. Eu fui chamado para abrir o caminho para o Salvador. Não coloquem nas minhas costas mais alguma coisa. Eu não fui chamado para isso aí. Para! E aí olha só, verso 28. Vós mesmos sois testemunhas de que vos disse, eu não sou o Cristo. Deixa eu falar uma coisa aqui. O que tem de gente na igreja hoje que adora cantor. É verdade. Verdade. O que tem de gente hoje dentro da igreja que adora pastor. Meu Deus. Eu comecei, irmãos, assim, com pouco tempo da minha conversão, eu comecei a ler muito, a estudar muito. Então eu fui aprendendo muito cedo na minha conversão algumas coisas. E aí eu comecei a desenvolver na igreja, e eu antes de eu vir para a Batista Getsemane,
Eu fui líder de louvor na igreja quadrangular durante 7 anos no Ministério de Louvor. E eu fui líder do Ministério de Louvor, da equipe de louvor, na região norte aqui. Eu era líder de 29 igrejas. Eu comandava jovens nessa área do louvor. Gente, você não sabe a dor de cabeça que dá. Era um querendo aparecer mais que o outro. Era um que fala assim, nossa, eu toco essa música nessa nota e eu sei. Não, mas quando eu cheguei que eu vi isso, eu chamei todo mundo para um particular. Eu não estou falando disso para a glória minha não, para você entender. Eu chamei todo mundo para um particular e falei que todo mundo aqui é importante, não tem ninguém aqui melhor que ninguém, e nós vamos crescer na região juntos. Então, nós vamos formar aqui algumas equipes e parar de centralizar negócio numa pessoa só. Todo mundo tem que se envolver. E aí eu chamei alguns líderes, coloquei como líderes de equipe e falei, todo sábado você vai ministrar na igreja tal, você vai ministrar na tal, e quando a gente se reunir como encontro, cada mês vai ser um. Não vão centralizar em um só, porque senão ele vai achar o tal. E aí eles falaram assim, não gostei. E aí eu vi que uns fizeram uma carinha feia e tal, e eu, né, irmãos? Segurei a língua. E aí eu vi que tinha um menino lá, que ele era, vou falar um português claro? Pode? Ele era folgado. E eu falei assim, ô querido, você vai trabalhar junto comigo, você vai ficar na minha equipe. E aí, irmãos, eu fui para o estúdio ensaiar com esses meninos. Quando chegou lá, esse menino estava batendo na bateria de um jeito que eu falei, esse menino, ou ele está passando mal, ou ele está com um demônio. E aí eu parei a música, chamei num particular, falei, está acontecendo algum problema? Está acontecendo algum problema? Está precisando de alguma coisa? Não, desabafa, fala. Pode falar mesmo, pastor? Pode. Ô, pastor, sabe o que é? É que essas músicas aí que a gente toca aí, assim, eu acho que a gente devia tocar mais uns Rodolfo Abrantes. Eu falei, hã? O que é isso? Rodolfo Abrantes? Eu acho que a gente tem que tocar uns trem mais metal assim. Eu falei, no culto? Eu falei, não, beleza, a gente vai pensar no seu caso. Quando foi na outra semana, a gente se reuniu de novo e ele está do mesmo jeito. E aí ele começou a discutir com o baixista, começou a discutir com o guitarrista, com os back vocal, e eu peguei, parei no ensaio e falei assim, aqui, meu irmão, levanta dessa bateria e pode ir embora. Ele olhou com noite tandera para mim, falou assim, pastor, ficou doido. Falei, não, levanta, você critica todo mundo, bom aqui é só você, então a gente não serve para tocar com você não, você é bom demais. Eita, aleluia. Você é muito bom, então você tem que estar num lugar melhor. Você é bom demais, nós somos muito ruins. Ele pegou e saiu, irmãos, nós ficamos sem baterista. Quando chegou no encontrão no sábado, ele estava lá na porta. Eu passei, cumprimentei o abençoado. E aí na reunião com o pastor da região, ele chegou e falou com o pastor assim, pastor, quero conversar com o senhor. Ele falou, claro, fala. Estou quase falando o nome dele aqui, me ajuda, Senhor. Claro, fala. Ele falou, pastor, eu não aceito a liderança do Jean. Eu acho que as ideias dele é muito retrógrada, muito antiga, muito ultrapassada. E eu olhei para ele assim, cara, falei, esse menino é corajoso. Que ele falou na minha cara. Eu falei assim, nu. Mas eu vi que ele tinha uma virtude, porque tem uns que falam pelas costas. É verdade. Não é? Tem uns que falam pelas costas, ele falou na minha cara. Não, eu sempre sou liderança. Eu falei com ele, seu amigão, vamos fazer o seguinte então. Volta para a bateria. Me dá 6 meses de trabalho. Se você achar que eu sou ruim, isso tudo que você está falando, você fica no meu lugar. Beleza? E ele falou assim, ô pastor, não? Eu falei, não, vamos fazer isso. Apertou minha mão e concordou. Voltou para a bateria. Passado 12 meses, eu e a minha querida esposa estavam planejando o neném. Eu estava cheio de serviço até aqui na igreja. E eu falei, não, vou dar um tempo. E aí eu cheguei para o pastor no final do ano e falei, pastor, eu quero entregar o cargo. Para mim não dá. Eu estou cheio de coisa na igreja local. E aqui da região também. Isso e aquilo. E o louvor assim, me tá me tomando muito